Então, gente, boa noite. Eu quero agradecer vocês pela presença aqui novamente hoje, tá? E quero agradecer especialmente aqui ao Marcos Patrício, ele é meu orientando do Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física, aí graduado em Física, em Administração também é especialista, não lembro em que, mas é um cara que já tem estudado aí há um tempo e está procurando o lugarzinho dele aí na área da física. Bom, aí ele vai estar trabalhando um pouquinho, discutindo um pouquinho sobre óptica nas séries finais do ensino fundamental, tá? Falando um pouquinho sobre BNCC e tal, e como é que pode estar aplicando isso na sala de aula, tá bom? Então, Marcos, muito obrigado aí por aceitar o convite, tá bom? Eu quero deixar agora a palavra contigo. Ok, professor. Eu que agradeço pela apresentação. Então, meu nome é Marcos Patrício, né? Professor Marcos Patrício. É um prazer estar aqui hoje com vocês e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, né? Deixa eu tentar aqui abrir a apresentação para a gente começar os trabalhos. Como eu estou compartilhando aqui tela inteira, aí eu vou ficar sem visualizar alguma pergunta que porventura vinha pelo chat, né? Aí qualquer coisa pode interromper mesmo pelo áudio, que a gente vai só bater um bate-bola, né? Uma conversa. A gente vai resgatar um pouco do que a professora Andréa falou ontem. Inclusive eu fiquei caladinho lá para escutar, porque BNCC é um tema muito rico, né? A gente, por mais que a gente estude sobre BNCC, sempre tem alguma coisinha, algum detalhe que a gente é bom tá se atualizando. Então, alguma coisa que a professora deixou, assim, não frisou, a gente pode frisar aqui, ou outra a gente pode reforçar, né? Mas, assim, o foco da gente vai ser mostrar o nosso produto educacional que a gente está desenvolvendo junto com o professor Micaías, que ele é meu orientador. Dando, assim, um breve histórico, o professor até chegou a falar há instantes atrás, eu tenho formação já de administrador desde 2008. Aí eu especializei em gestão de negócios. Mas eu sempre tive vontade de ser professor, né? E a gente conseguiu formar pela UFP. Eu sou recém-formado, apesar de ter essa carinha de não tão novinho, né? Mas eu sou novinho, mas não sou tão novinho assim. Eu sou formado, formei ano passado, pelo regime EAD, né? O Polo de Água Branca. E, assim, Deus foi muito bondoso comigo, porque antes de eu colar grau, eu já fiz a prova do mestrado e já consegui entrar, né? Então, achei muito bom e agarrei essa oportunidade. E, enquanto eu fazia esse curso de Física EAD, eu consegui entrar no PIBID, né? Na época, a minha orientadora era a professora Cláudia, que inclusive é a coordenadora do MNPF, né, do mestrado nacional do ensino de física, né? E o meu supervisor era professor Francisco, na Escola Benjamin Batista, fica lá próximo do Liceu. Aí a gente teve o processo da residência pedagógica. Aí foi quando eu tive o contato com o professor Micaías. Eu confesso que eu fiquei nervoso, naquele tempo era pandemia, né? E eu já conhecia Micaías de nome, né? Porque a gente estudou o Micaías. Acho que um ou dois artigos dele a gente estudou lá no nosso curso EAD, e depois ele veio me entrevistar para saber se dava para a gente conseguir a vaga na residência pedagógica, e ainda bem que deu certo. E agora a gente está por aqui como orientando dele.
No caso do professor Cabral, é um parceiro bastante importante para mim, porque ele, além de ter sido meu supervisor na residência pedagógica, o primeiro contato que eu tive com o professor Cabral foi na própria EAD, né, porque ele foi meu professor, acho que foi por 2 oportunidades nos laboratórios, né, então daquela época a gente já conhecia ele. Quando teve a questão da residência pedagógica, a gente azeitou mais os laços, né, aprofundou mais os laços. Então, feitas as apresentações, o tema da gente é uma reflexão sobre o ensino de ótica no nível fundamental, considerando a BNCC e seus desafios. A questão da parte da ótica em si, para nível fundamental, a gente sabe que não existe física no nível fundamental, é ciências, e lá ciências, leia-se biologia, química e física, tudo junto, né? E aí a gente vai ver aqui para frente, eu não vou adiantar não, a gente vai vendo. Deixa eu passar aqui. Conceitos. Eu vou dar breves conceitos do que a própria professora passou ontem, né? Do que é Base Nacional Comum Curricular, BNCC, unidades temáticas, UT, habilidades e competências. Então, resgatando o que a professora falou ontem, o que é a BNCC? Base Nacional Comum Curricular. É um documento normativo para as redes pública e privada de ensino. É assim, ontem ela frisou muito a questão de ele não ser um currículo, né? Ele tem mais a questão de ser um norte. A rede pública e a rede particular, elas têm que ter aquilo ali como uma orientação. Ela não tem caráter de currículo, mas elas também não podem ignorar a BNCC. A BNCC ela entra como norte para a questão curricular. É uma referência nacional obrigatória com a função de direcionar a elaboração dos currículos escolares e propostas pedagógicas do ensino infantil ao ensino médio. Então, toda a parte de ensino, educação básica, ela vai tratar, né? A BNCC vai abarcar. Competência é definida com uma mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades práticas cognitivas e socioeconômicas, não socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana em pleno exercício de cidadania e mundo do trabalho. Essa parte aqui eu dei uma comida de mosca, não era nem para ter colocado, porque é conceito para frente que a gente vai ver, mas já botei, tudo bem. Estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. É porque antigamente, antes da BNCC, a gente tinha outra forma de organizar a educação. E o foco não era necessariamente o estudante, né? O foco era mais centrado no professor. Com a BNCC, e é importante dizer que a BNCC está na sua 3ª versão, o ator principal passou a ser o estudante. O estudo em si, a educação, ela tem que fornecer toda a base, todas as ferramentas para que o estudante seja um ser da sociedade crítico, né? Tire suas conclusões, seja um cidadão crítico. Então, é mais ou menos nisso aí que ele entra com o conceito de competência. Eu acho que mais no slide da frente ele vai detalhar aqui. Aí, não agora competência, mas como unidade temática. Uma unidade temática, a abreviatura de UT, o objetivo é desenvolver a capacidade de entender a fundo a natureza. No caso a física, dentro do ensino fundamental, a gente vai ter ligado a gente a matéria e a energia. Isso é interessante de comentar, porque antes da BNCC, não era pensável que um professor de física desse aula no nível fundamental. Você só tinha professor de física no ensino médio, né? Porque, assim, teria até no ensino fundamental, porque antigamente o ensino ia da 1ª série até a 8ª série, né? Então, na 8ª série, muitos colégios, principalmente da rede particular, eles já traziam química, física e biologia. Então, o professor, ele
já entrava, o professor de física, ele já entrava na 8ª série, né? Mas, assim, eu acredito que na rede pública, nem isso, era só a partir do 1º ano. Vocês podem até me corrigir se eu estiver equivocado. Mas, se eu não me engano, é isso. Era só na rede particular que o professor de física aparecia ainda no ensino fundamental. Aí, com a BNCC, com essa questão das unidades temáticas, a gente, como vai ver conhecimento de física desde o 1º ano, com um aluno com 6 anos de idade, pode-se dizer assim, o professor de física ele está apto a concorrer a concursos, apesar de não ser muito adequado, né? Você se prestar assim a se dispor o seu tempo a alfabetizar alunos, né, por assim dizer, de 6 anos de idade. Eu acredito que não convém para a maioria da gente, senão para todos. Né? Isso é tarefa para pedagogo. Mas na maioria das prefeituras, quando abre concurso, ensino fundamental 2º nível, né, 2º ciclo, você vai fazer concurso, vai concorrer com a maioria biólogo, às vezes químico e físico. A maioria biólogo, porque é a área que mais forma, né? Mas você tem essa possibilidade. Então, o foco da unidade temática Matéria e Energia está em desenvolver a capacidade de entender a natureza da matéria e os diferentes usos da energia, compreensão da origem, utilização e processamento de recursos naturais e energéticos. Então, é o que está por trás dos mecanismos de funcionamento desses tópicos aí. E com relação às habilidades, são capacidades que os alunos devem aprender a fazer e que são desenvolvidas ao longo de cada etapa educacional. Elas são tangíveis, como, por exemplo, aprender a ler e escrever. A partir disso, os alunos podem desenvolver as competências gerais apresentadas na BNCC. Assim, a grosso modo, você pode considerar, para efeito mnemônico, vamos supor, você está aprendendo a dirigir um carro, então você tem que ter a habilidade de ligar o carro, você tem que ter a habilidade de saber mexer nos pedais, embreagem, acelerador, freio, saber mexer no câmbio. Então, cada item desse daí é uma habilidade específica, para no final você ter a competência de saber dirigir. É mais ou menos nesse estilo aí, né? Você tem que ter várias habilidades para você compor aquelas habilidades numa competência. Mais ou menos isso. Competências são definidas como uma mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. Habilidades, no caso, como eu acabei de falar, né? Práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas na vida cotidiana. Então, o foco, quando você vai para a BNCC, é sempre ligado ao cotidiano, sempre à vida, né? A questão do ser social, né? Resolver problemas do cotidiano. Então, para ficar bem mais fácil de visualizar, a gente vai verificar o seguinte, que nessas unidades temáticas, a gente vai ter elas tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. A questão são o número de habilidades que a gente vai desenvolver, né? Para a gente aqui que é da área da física, só vai interessar para a gente aqui matéria e energia. Então, nos anos iniciais aqui, para o pessoal dos 6 anos de idade, 7 anos de idade, eles vão desenvolver 15 habilidades. Já para o pessoal do 6º ano até o 9º ano, vão desenvolver 25 habilidades, né? Aí, quais são os desafios da implementação da BNCC? Dessa migração do currículo antigo para o currículo novo, teve muito desafio. Inclusive, ainda está em processo de migração. Segundo a professora André, está na implementação do 2º ano do ensino médio ainda vai para o 3º ano no ano que vem, né? Então está em processo de transição. Então passa pela questão dos currículos, os estados precisam reelaborar os seus currículos. Ela bateu muito essa questão da formação dos professores, ela disse que se sente abandonada, né? Como se o professor, e de fato é isso mesmo, o professor tem que se virar se ele quiser conhecimento. Pedagogias e licenciaturas, nesse caso aqui de pedagogias e licenciaturas, como a BNCC, ela vê a questão da interdisciplinaridade, não faz sentido ela permanecendo, apesar de ter essa consulta pública,
que é para revogar ensino médio, ninguém sabe como é que vai ficar para frente, se de fato vai acontecer alguma coisa ou não, se vai mudar ou não, mas não faz sentido, se você tem interdisciplinaridade, não faz sentido você ter uma formação específica de física, ou de química, ou de biologia, né? Eu acho que, nesse contexto, uma formação de ciências, como já existe na UFP há pelo menos uns 10 anos, por aí assim, ela estaria mais adequada a atender aos requisitos da BNCC. O professor estaria mais preparado, né, para esse tipo de atendimento. Aí você vai, a questão da formação continuada, e aqui a gente se encaixa, né, PIBID e IRP, que ensina os professores a cada vez mais aprender estratégias para prender a atenção dos alunos e trazer os alunos para o conhecimento, né? Um dos desafios também é como avaliar, né? E avaliar não somente em sala de aula, mas fazer a avaliação do sistema, saber qual tipo de avaliação deve ser feita e colher aqueles resultados para saber se de fato está de acordo com o que foi planejado. E também adequar a questão do Enem e vestibulares à realidade da BNCC, porque ainda, como está no processo de transição, ainda está no segundo ano, como eu falei ainda há pouco, ainda tem que fazer essa adequação, ok? Projetos pedagógicos, tem que ser revisto a questão do planejamento. E os materiais didáticos também. Os livros, como tem a questão da interdisciplinaridade, você precisa ter livros que abarquem conteúdos aglutinados, né, e não de forma separadas, ok? Ciências da natureza. Então, para a gente ter esse elo fechado, a gente ter a coisa redondinha como está aí, esse O-ring aí, a gente tem que ver esses 4 pontos aí: a linguagem, conhecimentos conceituais, contextualização social, histórica, ambiental e cultural da ciência, a compreensão e a apropriação do também, quando você tem a questão da prática em sala de aula, ver o aluno se expressar da forma que é para se expressar, é uma maneira de você estar avaliando o aprendizado dele. Conhecimentos conceituais, matéria e energia, vida, terra e cosmos. No caso aqui, ele tem que dominar esses conceitos aqui dentro dessa unidade temática Ciências da Natureza. Contextualização social, histórica, ambiental e cultural da ciência. Papel do conhecimento científico e tecnológico na organização social, nas questões ambientais e na saúde e na formação cultural, ou seja, analisar as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Isso aqui é muito dinâmico, né? Principalmente nessa variável tecnologia. Todo dia isso aqui muda, né? Todo dia isso aqui muda, principalmente em função da internet e chips, né? Quanto mais a tecnologia avança, mais inovação você vai vendo, né? Antigamente, quando você fala antigamente, uma realidade de 15 anos, era impensável você pegar um celular, pronto, não vou nem a questão de celular, não, era impensável você ter um encontro como a gente está tendo aqui hoje, né? Cada um na sua casa, no seu computador, pelo celular, tendo esse tipo de reunião. E é uma realidade que praticamente mudou da água para o vinho em um curto espaço de tempo. Então tem que ser visto isso aí considerado. O que vai ter daqui a 5 anos? Ninguém sabe, vai depender muito do que a tecnologia vai proporcionar para a gente. Processos e práticas da investigação científica, definição de problemas, levantamento, representação de análise, comunicação e intervenção. Ok? Comparativo entre a física no ensino fundamental e no ensino médio. No ensino fundamental, as ciências apresentam uma divisão mais igualitária em relação às temáticas, física, química e biologia. O que a gente vê? O livro, não sei se algum de vocês trabalha com ensino fundamental,
mas o livro de ciências ele é dividido por unidades, né? E você esgota uma determinada unidade que fala sobre química, né? Conteúdos ligados à química. Aí depois, do nada, você vai e já passa para conteúdos ligados à biologia. Do nada, você vai e passa para conteúdos ligados à física, assim de forma abrupta. Essa sequência didática que a gente está elaborando, eu, com o auxílio do orientador professor Micaías, por exemplo, ela é para ser aplicada no final do ano, do nono ano. Né? Não tem como aplicar agora, por exemplo, nós estamos no mês de abril, final do mês de abril. Não tem como aplicar agora, por quê? Porque é um conteúdo que só vai ser visto no fim do ano, por conta do planejamento, né? Do que foi planejado para o conteúdo de ciências do nono ano. Temáticas vinculadas à física desde o primeiro ano do ensino fundamental. Então, desde o primeiro ano lá, quando o aluno tem 6 anos, ele já começa a ver alguma coisa aqui e ali ligada à ciência da parte de física, ok? Ampliação da possibilidade dos licenciados em física para trabalhar no ensino fundamental 2, isso é o que eu já tinha falado. E no ensino médio, não há divisão em disciplinas. Mas como assim que não há divisão? A BNCC, ela não fala nessa questão de divisão. As escolas em si, elas mantiveram a questão da física, química e biologia, porque não há proibição lá na BNCC. Tem que manter a divisão, ou tem que extinguir a divisão. Lá não existe nem proibição, mas também não existe permissão. Ela deixou livre, digamos assim. Se aparecer um livro lá que junta tudo igual ao ensino fundamental, pela BNCC não há problema. Mas, por enquanto, o que a gente vê disciplinas separadas. Física, química e biologia. Muito embora a gente saiba que, com esse novo ensino médio, só tem uma aula de física por semana, que é inconcebível, para trabalhar todo aquele conteúdo que a gente sabe que é grande, né? Os conhecimentos da física aparecem dentro da área de ciências da natureza. A gente já viu. Necessidade dos licenciados e professores em ampliar a formação para dar conta dos aspectos das interfaces. Ok, é só o detalhe. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, não sei se está bom para visualizar aí, se ficou pequeno, mas tem todo o conteúdo desde o primeiro ano do ensino fundamental até o nono ano. Então, se você vê aqui nas unidades temáticas, por exemplo, aqui, matéria e energia, ele vai começar aqui com características dos materiais, né? Já conteúdo ligado à física. Já no segundo ano, só matéria e energia, que a gente vai ver que é o que é ligado à física. Ele já vai para propriedades e uso dos materiais, prevenção de acidentes domésticos, alguma coisa ligada com eletricidade, né? Provavelmente vai estar aqui. Já no terceiro ano, matéria e energia, ele vai produção de som, efeitos da luz nos materiais, olha a ótica aqui, ó, saúde auditiva e visual, né? No quarto ano, ele vai ver aqui matéria e energia, misturas, transformações reversíveis e não reversíveis. Aqui está mais ligado à química. É porque esse matéria e energia tem ano que ele é de física e tem ano que ele é de química. É mais ou menos essa lógica. No quinto ano, matéria e energia, propriedades físicas dos materiais, ciclo hidrológico, consumo consciente e reciclagem. Aí, passei. Sexto ano, misturas homogêneas, aqui é de química. E heterogênea, separação, passa, né? Sétimo ano, aqui é de física. Máquinas simples, formas de propagação do calor, a termologia aqui, né? Equilíbrio de combustíveis e das máquinas térmicas. Aí, oitavo ano, não vai ter física, fontes de tipos de... Não, vai ter fontes e tipos de energia, transformação de energia, cálculo de consumo de energia elétrica, circuitos elétricos, uso consciente da energia elétrica. E o nono ano, que é o foco da nossa sequência didática, aspecto quantitativo, não, deixa eu ver aqui, aspecto quantitativo, característica da radiação eletromagnética e aplicações na saúde. Está dentro disso aqui, radiação eletromagnética, é porque não está
Tem mais alguns tópicos. Está dentro aqui de radiação eletromagnética, ele esmiuça mais. Aqui está mais resumido. Ok? Então, assim, quando você volta... deixa eu voltando aqui no slide. Quando você vê esse conteúdo aqui, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, não sei se vocês conseguiram perceber, que é como se ele ficasse em espiral. Ele pega um conteúdo aqui no primeiro ano, aí vai lá no terceiro, quarto ano, ele vai e retoma de novo, mas ele pega com mais riqueza de detalhes. Né? Aí vai para a série mais seguinte, lá na frente ele vai e pega aquele mesmo conteúdo e já pega com mais riqueza de detalhes. É isso que eu estou querendo dizer aqui nesse slide. A ideia do ensino em espiral. Então, assim, como é que é ensinar no ensino fundamental 1 e como é que é ensinar no ensino fundamental 2? No 1, considere esse um período para construir as primeiras noções sobre os materiais, usos, propriedades, interações com luz e outros conceitos. Prejuízos da exposição à luminosidade excessiva, como radiação solar. E na prática, a BNCC ela preza muito pela prática, né? Que é uma das principais formas de você trazer o aluno para o conteúdo. Experimentos simples, como o disco de Newton, lâmpadas coloridas, lanterna e laser. Coisas simples que você leva para a sala e desperta a curiosidade dos alunos. Faz uma aula diferente, né? Ensinando a ótica no Fundamental 2. Mais familiarizados com o ambiente, a perspectiva é que os estudantes aprendam conceitos ligados aos princípios ópticos. Espelhos, lentes, formação de imagens e problemas de visão. Né? Neste período, os alunos também necessitam compreender as radiações eletromagnéticas, incluindo as implicações de seu uso em controle remoto, celular, raio-x. O aprendizado sobre a tecnologia abrange suas aplicações na medicina, diagnosticado e no tratamento de doenças. E na prática, para levar os alunos a investigar os mecanismos envolvidos na transmissão e recepção da imagem, e entender como esse conhecimento colaborou na criação de sistema de comunicação. Uma opção é convidá-lo a construir máquinas simples e utilizar simuladores digitais gratuitos. Essa parte de simuladores digitais, na nossa sequência didática, pelo menos umas 5 ou 6 vezes, eu não estou me recordando aqui, mas na sequência didática da gente, a gente utiliza. Né, porque a gente percebe que quando a gente estava trabalhando no Didas, principalmente lá com o professor Cabral, a gente percebeu lá, inclusive com a avaliação de reação que a gente elaborou lá com o pessoal, eles receberam muito bem essa ideia de simuladores. Gostaram bastante dessa ideia e assim, a gente percebeu que trouxe eles para a gente. Eles foram bem receptivos e participativos. Então, a gente bateu bastante aí nessa questão do uso de simuladores digitais, principalmente PhET e GeoGebra. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E no 9º ano, quais são as habilidades da física que a gente tem que ver, que é visto? E, no caso, eu frisei aqui a que a gente precisa desenvolver na nossa sequência didática. A habilidade é F09CI04, planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz podem ser formadas pela composição das 3 cores primárias da luz, e que a cor de um objeto está relacionada também à cor da luz que o ilumina, ok? Aí tem esses outros: investigar os princípios e mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de imagem, né, aquela padrão RGB e tal, e som que relacionaram sistemas de comunicação da humanidade. Essa outra habilidade, classificar as radiações eletromagnéticas, essa parte aqui, na nossa sequência didática, não entra, né? Esse outro, discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação de radiações de medicina, também não vai entrar. Então, está mais direcionado mesmo para essa primeira, a nossa sequência didática. Ok? Aí a gente tentou aqui elencar assim, pelo menos as principais. Com certeza existem outras, né, vantagens, desvantagens, desafios, mas assim, as mais gritantes a gente elencou aqui para a gente discutir, se for o caso, né. O ensino de física no 9º ano, segundo a BNCC, quais são as vantagens? Então, a meu ver, ele promove a interdisciplinaridade, porque antigamente, antes da BNCC, o professor de física não conversava com o professor de química. E muitas vezes o assunto era parecido, né? Quando você via a parte de
de gases, não sei se vocês acompanharam, provavelmente não, mas professor Cabral e professor Micaías provavelmente vão lembrar, o conteúdo de gases, PV, essa fórmula a gente vê tanto na química quanto na física. Mas quando chegava nesses assuntos aqui, eram distintos. A química tratava de uma forma e a física de outra. E, assim, por que não juntar? Né? Assim, eu vejo como uma grande vantagem essa questão da BNCC promover essa interdisciplinaridade. Né? É bacana isso aí. Então, a abordagem de temas atuais e cotidianos. Então, como ele quer promover cidadãos, promover a feitura, digamos assim, de cidadãos críticos e antenados com o mundo para resolver problemas do cotidiano, então tem que abordar temas atuais e cotidianos mesmo. Então está adequado, é uma vantagem. Foco no desenvolvimento de competências. Então, o aluno, como ele como é que eu falo, o ator do processo, ele tem que estar centrado, o professor tem que estar centrado no aluno para que ele desenvolva as competências necessárias para resolver os problemas do dia a dia. Em teoria, é isso aí, a BNCC. As desvantagens. Ensino de física do 9º ano, segundo a BNCC, desvantagens. Eu vejo assim, essa questão abrupta dos temas de ensino. Você tá aqui dando aqui conteúdo de, digamos, falando sobre seres vivos. Aí, não, pessoal, acabou os seres vivos aqui, agora vamos falar sobre ótica. Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, essa mudança abrupta não é legal. Assim, eu vejo como uma desvantagem, né? Número de minutos de aulas destinadas aos temas relacionados à física. Assim, foi dito ontem na apresentação da professora Andréa, foi batida essa questão das aulas diminutas, mas também foi levantada a questão das escolas de tempo integral. De repente, essa BNCC, ela foi pensada principalmente para as escolas de tempo integral, só que tem que dar condições, né? Tem que fazer com que as escolas de fato virem escolas de tempo integral, para que a carga horária seja adequada e não tenha essa diminuição de aulas de física, ou pelo menos nos conteúdos de ensino fundamental tenha mais tópicos de física a serem abordados no próprio ensino fundamental. Porque o que a gente vê no ensino fundamental é só conceitual, não tem conta. Você vai, assim, por mais simples que seja, não vai ter conta, é só conceito. Então, assim, eles sabem fazer conta. Então, por que não botar umas contas mais simples para ser feita? Eu vejo como uma desvantagem essa questão do número de aulas diminutas de física. E o foco é essencialmente conceitual, como eu acabei de falar. O ensino de física do 9º ano, segundo a BNCC, os desafios. Como garantir a aprendizagem dos alunos? Porque, assim, é difícil você competir com tecnologia, né? Os alunos em si, eles estão cada vez mais querendo as coisas de forma imediata, né? E isso aí foi até tema não sei se algum de vocês participou, me lembro do professor Cabral ter participado semana retrasada de uma aula de um doutorado, né? Possível doutorado aqui na nossa capital. E a professora falando exatamente disso aí, que é difícil você competir com tecnologia, porque a tecnologia, você está aqui no TikTok, aí você vai, passa o vídeo aqui, aí você já quer passar de novo, porque você quer saber o que tem mais para frente. Aí você passa, não, já vi. Aí você passa de novo, opa, já vi de novo. Assim, aquele passar ali, daquela timeline, é como se ela gerasse um prazer em você, uma compensação, assim, algo prazeroso em você. E antigamente não era dessa forma. Antigamente você ralava. Você queria alguma coisa, você ia lá, se fosse em termos de estudo, né? Você ia lá, ia assistir aula, ia fazer o exercício em casa, aí tinha dúvida, tirava com um coleguinha, aí ia na biblioteca, aí no dia da prova ralava, aí, opa, fiz uma boa prova. Aí que vinha aquela sensação de prazer. Hoje não, você, voltando para essa questão do TikTok, você vai aqui, ó, é imediato. Então, assim, é difícil você competir com tecnologia. Você tem que, lá foi dito lá nessa questão da professora lá do doutorado, que a gente tem que
trazer os alunos para a gente, garantir a aprendizagem dos alunos, utilizando a tecnologia a nosso favor, né? Como a gente vai ter que descobrir, né? Ela não entrou nesse detalhe. Despertar o interesse dos alunos pela ciência, né? Para despertar o interesse dos alunos pela ciência é experimento. O aluno ele tende a se interessar pelo tema quando você faz uma aula diferente, ligada principalmente a experiências ou uso de simuladores. Tem funcionado bastante isso aí. Utilizar novas tecnologias de informação e comunicação, NTICs, em sala de aula, tais como simuladores tipo PhET, GeoGebra, APK de dispositivos móveis. Antigamente, se quiser fazer uma aula diferente, bastava ligar um data show. Ali já era aula diferente, as coisas mudaram. E vão mudar cada vez mais, né? E buscar sempre a aprendizagem significativa. Acredito que vocês devem ter conhecimento de aprendizagem significativa, mas eu posso relembrar aqui, algum que não saiba. A aprendizagem significativa faz sentido quando a pessoa se identifica com o que está sendo ministrado em sala de aula. Vamos supor, o professor está dando algum conteúdo ligado à eletricidade. Aí, de repente, ele fala sobre choque elétrico, hipoteticamente. Aí ele vai e lança a pergunta. E aí, você já tomou um choque elétrico? Aí se a pessoa já tiver tomado um choque elétrico, vai gerar aquele subsunsor, isso aí é teoria de Wenger, né? E a pessoa, aquilo vai despertar nela o interesse pelo assunto, digamos assim. Isso eu estou falando de forma bem simplória. É bem mais aprofundado que isso. Mas, assim, para ter aprendizagem significativa, o educando, ele tem que fazer sentido para ele aquilo que o professor está falando em sala de aula. É nesse sentido. Aí, a BNCC deve mudar? Então, assim, a meu ver, sim, né? E ela muda. Ela muda toda vez que... Provavelmente, não é que sempre que alterna o poder muda, né? Mas ela deve mudar nas alternâncias de poder e está prevista a cada 5 anos que ela mude. Mas não é de qualquer forma que ela deve mudar. Ela tem que passar pela muito diálogo, né? Você tem que passar por um grande processo de discussão. E você sabe que quando você bota isso aí para discutir, Sociedade Brasileira de Física, Comissão de Ensino e tal, aí muitas ideias, aí assim, vai dispersar, vai ter coisa que vai ser factível, então assim, vai ter que ter os filtros, né? Para algumas coisas vão ser factíveis e outras não. Mas assim, sempre buscando a melhoria contínua para que a gente consiga melhorar o nosso ensino. E como é que também a gente consegue mudar? Na formação inicial dos professores. De repente, como eu já tinha falado anteriormente, se a gente começar a enxergar as licenciaturas interdisciplinares como algo importante, de repente a gente consegue formar melhores professores, né, e capazes também de motivar alunos, digamos assim, né, disciplinas não, formação de licenciatura em ciências, como eu havia falado anteriormente, né, e ênfase também em ciências da natureza, porque às vezes o que acontece? Isso aí eu já escutei de vários professores da universidade. Às vezes a pessoa ela entra no curso de licenciatura por segunda opção, terceira opção. Às vezes a opção da pessoa era outro curso, mas aí não deu para aquele curso e não, vou fazer licenciatura. Então, assim, por que é assim? Né? Existe um porquê. Eu não vou entrar no detalhe de por que de fato é assim e por que deveria ser diferente. Mas, assim, de repente, se a gente começar a trabalhar isso aí, não sei como, começar a dar a devida importância aos cursos de formação de professores, começar a dar a devida importância, de repente a gente vai trazer mais gente para essa área e, dando essa ênfase, a gente consegue formar melhores profissionais. Não sei se eu me fiz entender. Ok? Deixa eu ver aqui, passar mais para frente. Esse daí, eu acredito que vai ficar difícil de vocês enxergarem, mas eu posso mudar bem aqui rapidamente aqui para o arquivo de Word, porque é o esquema da organização da sequência didática para o ensino médio, de ótica do 9º ano. Vou mudar bem aqui.
Se eu estiver indo demais, ou se eu estiver com a língua embolada, aí vocês podem me interromper, tá bom? Não tem problema, não. Às vezes eu falo rápido. Bom, o nosso esquema da nossa sequência didática, basicamente é isso aqui, né? A gente planejou nossa sequência didática para 3 aulas de 60 minutos. Então, a gente desenvolveu ela buscando 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisões, 12 temas. Vamos ver aqui de forma sucinta, eu abro ela para a gente ver a fundo, né? Então, por que vemos os objetos? Apresentar questões, encaminhamento das atividades. Apresentar as questões iniciais. É interessante você começar a aula com questionamentos, né, para você até direcionar, chamar os alunos para você, né? Você sabe dizer por que enxerga os objetos ao seu redor? A pergunta, às vezes, é bem, como é que eu posso te falar? Bem direta, bem simples, mas às vezes a pessoa não sabe responder, ou às vezes não sabe de fato, né? Então, seriam os olhos um tipo de janelas abertas para a luz? Então, são perguntas, mesmo que filosóficas, mas despertam o interesse dos alunos. Então, ouvir as concepções dos alunos a respeito do questionamento e, a partir disso, introduzir os conceitos relacionados ao conteúdo e a sua relação com o cotidiano. Isso aqui seria uma espécie de quebra-gelo, né? Aí, assim, eu vou entrar logo na sequência didática, que acho que fica melhor, porque ler isso aqui e depois falar na sequência didática, aí fica meio que falar duas vezes a mesma coisa, né? Fica melhor. O importante é saber que são 10 passos aqui para essa sequência didática. E aqui tem uns links aqui dos simuladores, como eu havia falado, né? Aplicativo e tudo. Vamos lá para a nossa sequência didática. Espera aqui. Essa sequência didática, quando eu fazia residência pedagógica, a gente teve a oportunidade de trabalhar com o professor Cabral, e foi uma das atividades que a gente desenvolveu com ele lá no Didácio. Eu gostei bastante. Naquele tempo era época de pandemia, a gente desenvolveu de forma online. E ela foi síncrona. Nem assíncrona não foi síncrona mesmo. O professor Cabral estava lá no Didácio, ligava lá o Data Show, lá, e ficava fazendo as anotações, alguma coisa lá por lá, e a gente do outro lado aqui apresentando, era em grupo, e a gente tinha um responsável pela apresentação, o outro para ver questão de perguntas no chat, e outro para ver a participação, algo do tipo. Só que isso aí foi o piloto. Depois a gente fez uns aprimoramentos. Aí nessa parte dos aprimoramentos, aí já foi voo solo, né? Já foi praticamente só eu com o auxílio do professor Micaías. Inclusive, a gente chegou a publicar pelo menos uns 3 artigos, né, professor Cabral? Mais ou menos. Uns 3 artigos e participação também nos eventos. Aí, ano passado, foi ano retrasado. Inclusive, era até eu que fazia a apresentação da proposta de sequência didática e tudo. Eu sou um pouco esquecido, aí eu não me recordo aqui de cara quais foram os eventos, mas pelo menos uns 3, inclusive um internacional de Portugal. E a gente algumas apresentações. Eu gostei bastante. Ok? Então, essa aqui é a sequência didática. E ela vai ser aplicada ainda. Vamos passar aqui. Essa ideia desses GIFs aqui, eu achei interessante pelo professor Cabral mesmo. As apresentações dele lá que ele fazia, ele usava muito GIF. Aí o rapaz, por que não? Realmente é interessante, chama atenção. Então a gente botou essa primeira slide aí. Você sabe dizer por que enxerga os objetos ao seu redor? Abre lá para o pessoal começar a falar. Quem quiser falar é livre, né? Seriam os olhos um tipo de janelas abertas para a luz?
Aí aqui a gente botou uns GIFs mais direcionados. A gente observa aqui o detalhe aqui, a luz chegando. Aí aqui o detalhe lá da córnea, fundo da córnea aqui com as células específicas, identificando a cor e o processamento da cor no cérebro. E aqui o exame de fundo de retina, né? A ótica vem do grego, isso aqui é a parte de histórica, né? Ótica vem do grego, ótike, significa visão. Antigamente acreditava-se que os olhos emitiam luz na direção dos objetos e vice-versa. As imagens que enxergamos são formadas na retina, compostas por bastonetes, cones e nervos ópticos. Isso aqui tudo você vai dando aula, mas de forma informal, você vai conversando, né, trazendo eles para você, os alunos. Aí você vai para a parte da luz. Essa parte aqui, como eu já havia falado para vocês, no ensino fundamental não tem contra. Aí você pode, no caso aqui, quando eu for aplicar, eu vou chamar eles lá, rapaz, quanto tempo demora para a luz chegar do Sol até a Terra, né? A gente faz um cálculozinho. Vocês sabem que a luz tem a velocidade da luz é tanto. Faz um cálculozinho rapidinho aqui e dá para demonstrar, né? Aí, vamos para a questão do espectro de luz visível, né? Por muito tempo acreditou-se que o espectro da luz era formado apenas pelo que fosse visível ao olho humano. Aí a gente detalha um pouquinho aqui, né? Já vemos a questão aqui, por que é que antigamente a gente só pensava que era só isso aqui. O instrumento que a gente utilizava era o próprio olho humano, não tinha instrumentos para detectar esses outros tipos de ondas eletromagnéticas. E aí vai, né? Aí, essa parte aqui desse responde aí, ela mais na frente, ela vai servir como um contraturno, né? Que é um arco-íris, que é um espelho. Porque os banhistas apresentam ter pernas menores dentro da água de uma piscina? Qual é a cor do Sol? Né? Isso aqui é bem interessante, qual é a cor do Sol. O que acontecerá ao substituir a lâmpada branca do seu quarto por uma vermelha? Por que você consegue enxergar no escuro? Não, porque você não consegue enxergar no escuro. Animais enxergam no escuro. Então, essa parte aqui, toda a parte dos quesitos aqui do responde aí, ela vai contar pontos. Né? Quando o estudante for entregar para mim por e-mail, né, isso aqui vai pontuar, vai compor a avaliação deles. Né? Aí a gente bota aqui uns GIFs, aqui, sala escura, essa questão do olho do gato aqui abrindo e fechando aqui a pupila. Né? Essa aqui é a imagem termográfica. O professor Cabral disse que eu sou o dono da Chess. É um dos trabalhos também que eu desenvolvo na Chess, é termografia. Então aqui você consegue ver temperatura dos corpos. E aqui visão noturna, né? Tem uma diferença muito grande entre visão noturna e termografia. Dá para conversar com eles. É um assunto que rende muita conversa. Aí. Fontes de luz. Primárias emitem sua própria luz. Secundárias não emitem sua própria luz. Aí tem um pense rápido aqui. Esse pense rápido aqui, a ideia é pontuar também, mas pontuar em sala de aula. Quem responder lá já pega um qualitativozinho. Cite 3 exemplos de fontes primárias e 3 exemplos de fontes secundárias de luz. Se alguém se interessar lá, né? A gente pega aqui o vagalume, uma lua aqui e o sol, né? Os GIFs. Fontes de luz pontiforme, extensa, pense rápido. Poderia uma fonte extensa ser considerada como uma fonte pontiforme? Aí a gente vai começando a extinguir, né? Dependendo da distância e tal. Fontes de luz monocromática, policromática. Vocês observam que é sempre mais conceitual. Não entra cálculo, é fundamental, né? Ensino fundamental. Pense rápido. Cite 2 diferenças entre uma lâmpada e um laser, né? Responde aí. Você já reparou que alguns materiais brilham no escuro? Por que será? Né? A gente botou esses GIFs aí. Aí a gente pode comentar cada um deles. Né? A gente pode sair perguntando, e esses gatos aí brilhando nos olhos, o que é isso aí? Né? Isso aí, assim, dá para instigar, puxar a atenção deles. Né? Você vai vendo o comportamento e avaliando como é que a turma vai se portando. Fenômenos ópticos, reflexão, refração e transmissão, absorção. A gente começa a falar sobre fenômenos. Reflexão, essa parte aqui a gente vai já entrar no simulador.
Refração e absorção. Os meios óticos classificam transparente, translúcido e opaco. Conceitual também. Essa parte aqui é interessante. Eu me lembro que quando eu estava fazendo a apresentação lá no colégio do professor Cabral, eu frisei bastante essa questão do pessoal, essa modinha de colocar adesivo preto no teto do carro, né? Eles acharam interessante, né? Que não convém. Se o preto puxa calor, por que eu estou botando adesivo aqui no teto, né? Aí responde aí, por que a película Insulfilme fumê aplicada nos vidros dos veículos ajuda o ar condicionado do carro a esfriar mais rápido, né? Isso aí é coisa do cotidiano. Raio e feixe de luz. Uma coisa que eu estava observando, esses dias eu li um artigo sobre inclusão social, sobre alunos de baixa visão e ensino de ótica. E eu achei interessante como demonstrar raio de luz e feixe de luz para alunos com baixa visão, inclusive alunos totalmente cegos. Aí dá para fazer isso aí com paletes de picolé e também com barbantes. Achei interessantíssimo isso aí. É uma coisa que eu poderia, mais na frente, ver como é que dá para encaixar. O raio de luz é um vetor que indica a direção tal, e aí vai, né? Aí pincel cônico, pincel convexo, e pincel paralelo. Dá para falar alguma coisa sobre. Independência e reversibilidade dos raios de luz. Pronto, essa parte aqui, a gente já começa a utilização dos simuladores. Eu vou clicar bem aqui e ver se ele vai. Não sei se vocês já mexeram nesse simulador aqui específico. Eu não falo FET, que acredito que sim, todos vocês, mas eu estou falando nesse desvio de luz, né? Clicar aqui. Aí aqui, a ideia, deixa eu ver aqui qual era o tema lá. Voltar. A gente vai ver a questão da reversibilidade. Alt Tab. Cadê? Voltar. Isso aqui não. Aqui. Mais ferramentas, prisma. Acho que é esse prisma aqui. Pronto. Aí eu tava até mexendo. Isso aqui é brincando mesmo. Você vai, bota um prisma. Você vai mexendo com os alunos. Você pode se planejar também antes, né? Aí demonstrar como é que você consegue ter a reversibilidade dos raios de luz. Aqui. Acho que aqui é assim. Vamos ver se a gente consegue reverter esse raio aqui. Então, assim, a gente imagina, se você está enxergando os olhos da pessoa nesse ponto aqui, aqui tem uma pessoa, e você está bem aqui, você consegue enxergar os olhos dela nesse ponto aqui, significa que ela também está enxergando. Por quê? A questão do raio de luz, né? Então, dá para você utilizar simuladores para diversas aplicações em sala de aula, né? No caso aqui desse slide em específico aqui, a gente pode utilizar, mas tem outras aplicações, né? Para esse daí, tá fechado. Aí, a propagação retilínea da luz, né? Qual a diferença entre eclipse solar e eclipse lunar? Essa parte aqui é extra. Lá no livro lá do 9º ano, ele não entra nesse detalhe aqui. Se eu não me engano, acho que é no 7º ano que eles vê essa parte de eclipse. Aí entra aqui como um extrazinho. Aí, reflexão em espelhos planos e curvos, né? Aí vamos de novo para o simulador. Opa, voltar. Estou fazendo aqui rápido, porque já é 9 horas. Aí, ainda estamos aqui na metade da SD. Aqui, espelhos. Pronto. Espelhos planos e curvos. A gente muda aqui e tal.
Eu me lembro que quando eu estudei isso aqui no ensino médio, o professor ele andava para cima e para baixo com um transferidor de quadro, com régua, e fazia um desenho bonito lá no quadro. Ele levava metade da aula só para fazer o desenho. Hoje em dia você pega um simulador desse daqui e você faz as coisas rapidamente, né? Não tem muito segredo. E chama a atenção dos alunos. Isso aqui, eu acredito que eu não andei consultando aplicativo de celular, mas deve ter também. Eles sempre estão atualizando essas lojas de aplicativo, já deve ter simulador também para celular. A professora Andréa falou ontem que lá na realidade dela, lá do Maranhão, as palavras dela, abre aspas, quase todos os alunos dela têm celular, né? Eu me lembro que era um impeditivo para a gente aplicar lá no Didácio, a questão qual era a ferramenta, meu pai do céu? Era o eu esqueci o nome, mas era uma ferramentazinha lá, era um quiz, pronto, lembrei, quiz. Aí, porque vocês tinham que disponibilizar a internet e nem todos os alunos também tinham celular, né? Então, assim, a gente está caminhando para uma realidade que acho que a maioria das pessoas vai ter, se não todas, é celular com internet, mas não nesse momento, mas num futuro tão próximo, digamos assim. Aí aqui a gente pode ver também essa questão de distâncias, né? Deixa eu ver bem aqui se tem a questão da imagem. Marginal, deixa eu ver aqui. Muitos pontos só. Imagem virtual, pronto. Aí você pode aqui trabalhar com os alunos. Será se essa distância bem aqui é a mesma? Aí você bota bem aqui a régua com 100, né? Aí você bota ela bem aqui no 40, né? 40 com 100 dá 60, 100 com 160 também, ó. Tá a diferença aqui de 60 a 60. Pessoal, realmente é 60. Aí aqui espelhos planos. Espelhos curvos, você vai lá, deixa eu mudar aqui. Aí você pode demonstrar por que é que a imagem fica menor, né? Também tem uma infinidade de aplicações. Para a gente que está, deixa eu voltar aqui para a minha SD. Aqui, onde é que está? Inspeção em espelhos planos e curvos. Exatamente. Para a gente que está vendo isso daqui, dá para demonstrar tanto cônico e convexo, côncavo e plano. Dá para fazer todos os 3 tipos de espelhos por esse simulador aqui. E tirar as dúvidas eventuais que aparecer em sala de aula, né? Aí, tarefa de casa, valendo meio ponto. Responda todas as questões do Responde Aí, né? Conforme eu já havia falado. Envie todas as respostas. No caso aqui, eu botei meu e-mail. Na época do Didácio, a gente criou um e-mail específico lá para o Didácio. Identifique-se com o seu nome completo, colégio e turma. Lá no Didácio era segundo ano A, B, C e D, se eu não me engano. Sugestão, faça manuscrito, utilize o APK Adobe Scan, disponível gratuitamente na Play Store através do link e tal. Pronto, é a sugestão. A pessoa também pode tirar a foto e mandar. Aí, vamos agora para a refração. Aí, volta de novo para aquele simuladorzinho e a gente vai pegar a ideia do prisma. Volta aqui. Opa. Cadê o prisma? Desvio da luz. Eu tenho que clicar lá por lá mesmo. Prisma, prisma, prisma. Aqui. Não. É aquele simulador mesmo. Acho que é. Lentes, tá certo. Tá certo. É porque eu me confundi aqui porque o GIF é de um prisma, mas na realidade é lentes. Aí aqui a gente pode já começar a dar ideia da lente convergente e divergente, né? E mais na frente tem um simulador específico só para óculos, né? A gente pode ver essa questão de formação de imagem. Essa parte aqui, ela dá muito pano para manga. Aí, assim, com 3 aulas apenas, que é o que é destinado para esse tipo de conteúdo, você tem que ser bem objetivo, né? Também não pode só jogar o assunto, você tem que chamar a atenção dos alunos, falar das coisas mais importantes
e ser objetivo, né? Aí volta para cá. Aí as cores. Nesse caso aqui, a gente botou outro simulador. Esse GIF aí dessa formação de imagem é interessante a gente deixa eu falar a questão do padrão RGB, que forma as cores dos monitores de TV, e também falar por que esse padrão RGB foge da questão do padrão de cores primárias, né? Que é o amarelo, azul e verde, se eu não me engano. Aí tem que ter uma explicaçãozinha. Esse disco de Newton aqui é uma experiência simples de ser feita, você já pode até levar direto lá para o colégio, ou então botar isso aqui como atividade do contraturno, né? Isso aí é muito simples de ser feito, inclusive é um experimento que é feito na primeira etapa do ensino fundamental, mas eu acredito que seja válido para engajamento dos alunos. E tem esse simulador aqui que eu acho interessantíssimo, inclusive esse simulador aqui a gente utilizou lá no Didácio. Aí aqui, deixa eu clicar. Então a gente tem esse aqui dá para ganhar uns 10 minutos nele ou uns 15. Só brincando. A gente vai, liga a luz aqui, aí fica brincando aqui com ele. E se a gente botar um filtro aqui, né? Um filtro de luz amarela vai deixar passar a luz amarela. Mas se eu botar um filtro de luz vermelha, um filtro de luz vermelha só passa a luz vermelha. Então é por isso que o amarelo não está passando. Então vamos desligar esse filtro. Vamos supor agora, espera aqui. A gente pode botar também como partícula, para se achar que fica mais didático. A gente pode também, ao invés de colocar a luz monocromática, a gente bota policromática, a luz branca. Aí, não, mas eu quero botar um filtro. Aí vamos botar um filtro vermelho aqui. Bom, se eu estou botando um filtro vermelho, só vai permitir passar a luz vermelha. Oferece ao professor uma boa conversa com os alunos, isso aqui. Dá para brincar com os alunos pelo menos uns 5 minutos aí, despertar a curiosidade deles. Aí, essa parte aqui, ela tem a ver muito com a formação de cores, que é um dos objetivos lá do ensino fundamental, das habilidades. Então, se eu ligar aqui só luz vermelha, a pessoa vai ver luz vermelha. E se eu pegar o vermelho e ligar com o azul, aí ele vai ver o quê? Acho que aqui é pink. Acho que sim. Ah, não, mas eu quero ligar todas as cores aqui. Aí ele vai ver o quê? Branco. E aí vai, né? Um simulador prático. Aqui, no ensino fundamental, eles, assim, claro que no ensino fundamental do primeiro ciclo, né, da primeira etapa, não é pertinente fazer na segunda etapa. Eles fazem na primeira etapa botar os alunos para sujar a mão. Eles pegam as tintas guache, aí bota o aluno lá, você vai pintar sua mão de vermelho. Aí o menino vai lá, pinta de vermelho e pinta o papel. Aí o outro coleguinha dele já vem com a mão azul, aí em cima. Aí todo mundo lá com a cor diferente. Aí uma hora vai ficar branco, né? Porque tá todo mundo com a cor diferente. E isso no primeiro ciclo. No segundo ciclo a gente usa simulador. A gente é professor de física, né? Aí próximo. Aqui. Problemas da visão. Isso aqui é interessantíssimo também, porque numa sala de aula você vai ter muita gente utilizando óculos, né? Então, assim, é um assunto que provavelmente vai despertar o interesse dos alunos, né? A questão da aprendizagem significativa. Você está usando óculos, eu estou usando óculos aqui, mas e aí, como é que é? Não sei se vocês perceberam aí, mas esse daqui já não é do FET, ele já é do GeoGebra, né? Então, a gente vai aqui. Vou clicar bem aqui no olho 1, né? Eu não sei qual o tipo de problema desse olho. Eu vou mostrar o objeto. Aí, se vocês observarem, essa seta aqui, ó, ela não está formando a imagem correta. Porque a imagem ela tem que ser formada aqui na retina, em cima da retina. Então, o que a gente tem que fazer? A gente é oculista, né? A gente é oftalmologista. A gente pode brincar lá na sala de aula, né? Quem é que vai ser oftalmologista aqui e tal? Tem que ser dessa forma, para chamar os alunos. Aí a gente vai, vamos botar uma lente aqui para ver se dá certo. A gente vai, será que é a lente convergente de meio DINA? Aí clica aqui, não,
foi afastar mais. Não, será que é lente divergente de meio DINA? Vamos botar aqui. Não, mas pelo menos aproximou da retina. Vamos botar aqui uma lente divergente de 1,5 DINA negativo. Quase. Então, provavelmente seja essa de 2 DINA aqui negativo. Pronto. Então, a gente está vendo aqui que para esse olho aqui, a gente precisa de uma lente divergente de menos 2 graus. Aí a gente vai lá, esse olho aqui é um olho míope, hipermétrope, é o quê? Aí pode entrar nesse tipo de detalhe aí. Aí provavelmente vai aparecer um aluno, meu olho é desse jeito, eu enxergo para perto, eu enxergo para longe. Aí nessa hora você tem aprendizagem significativa. Da maneira que você conduzir esse experimento aqui, você tem uma boa chance de ter uma avaliação com aprendizagem significativa de boa parte dos alunos, ok? E por aí vai. Aqui tem vários objetos e vários tipos de lente. Então, o professor, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí responde aí o que é uma miragem, porque o céu é azul, né? Outra tarefa de casa, faça um disco de Newton. Eu vou ter como tarefa de casa. Faça um disco de Newton, grave um vídeo de até 1 minuto demonstrando seu uso. E envie o link para o meu e-mail, né? E aí, no final, bota dúvidas. Aí, assim, qual é a ideia dessa sequência didática? O professor, Micaías, ele tá como o meu orientador, e, assim, a princípio, antes dele começar a me orientar, eu estava com a ideia de colocar o David Ausubel, né? Que é o da aprendizagem significativa. Né? Mas aí, o teórico que a gente está trabalhando agora é o Wenger, né, que no caso é comunidade de prática. Mas assim... Vou falar amanhã dele, viu? Então melhor nem dar spoiler, né, professor? Pode dar spoiler para ver se deixa o pessoal curioso. Pronto. Assim, eles são semelhantes. O Ausubel e o Wenger, eles são muito semelhantes porque eles buscam a aprendizagem significativa. A questão do Ausubel é porque ele vai a fundo no aluno, pelo menos é assim que eu vejo. Ele quer ver onde é que o aluno é tocado. Eu tenho que agir dessa forma aqui, porque dessa forma eu consigo pegar o aluno. Né? Já no caso do Wenger, ele é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Eu, o professor Cabral, o professor Micaías e vocês todos. A gente está meio que discutindo aqui, né, algum processo de melhoria, né, alguma coisa. De repente, se algum de vocês tiver alguma sugestão para mim, eu posso aqui considerar aqui e rever alguma parte dessa sequência didática. Isso aí é a parte da comunidade de prática que o professor vai tratar amanhã. Então, assim, tudo isso aí é para favorecer o aprendizado do aluno, porque essa matéria de física, naturalmente, ela é uma matéria que ela sofre rejeição natural dos alunos. Por quê? Porque ela desde de sempre, ela é trabalhada de forma errada. A física, ela meio que você tem que explicar a natureza. Mas como é que você explica a natureza? Pela matemática. Só que a matemática, ela já naturalmente é uma matéria que nem todo aluno gosta. Então, assim, você tem que... foi um dos motivos de eu ter optado para trabalhar essa sequência didática no nível fundamental. Porque eu só vou trabalhar essa questão conceitual, né? Trabalhar a física como ela deveria ser trabalhada, pelo menos boa parte do tempo. Não que ela fosse apenas conceitual, mas, assim, o foco do professor de física, a meu ver, para ele ter um bom sucesso com os alunos e trazer mais os alunos para si e ter uma boa aprendizagem significativa no processo, teria que ser centrado nisso aí, conceitual e com muito experimento, né, para que fizesse sentido na cabeça dos alunos. Aí, depois, ele entrava com as contas, porque o aluno já estaria meio que motivado e eu acredito que fluiria melhor, certo? Assim, acredito que era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu estou aberto aqui às perguntas e estamos aqui à disposição. Tá bom? Vou descompartilhar. Pronto. Obrigado, Marcos.
deu para dar uma explanada assim. Acho que uma coisa talvez seja interessante para muitos aí é mostrar que a física, o quanto que a física já está diluída no fundamental, né? E vale salientar que o primeiro ano do ensino fundamental era a antiga alfabetização, tá? Era antes do que vocês fizeram a primeira série. Então, e já tem física lá. Pois é. Então são crianças pequenas e assim, pelo menos a proposta de estar inserindo desde cedo eu acho muito boa, porque quando a pessoa vê chega no momento do ensino médio e tal, já tem aquela familiaridade com a temática. E assim, tende a ter uma visão melhor. Pode ser uma explicação mais simples, mas uma explicação mais correta do que ele apresenta normalmente quando chega no ensino médio, hoje em dia. Tá? Isso é bom. E assim, eu acho que talvez uma coisa que possa ter chamado a atenção foi o tamanho da sequência dele, que é curtinha, 3 aulas, tá? Mas é exatamente porque o conteúdo em si é muito curto e a carga horária está muito curta. Muito reduzida. Então, muito reduzida. Então, a proposta é isso. Assim, eu não sei se a gente depois vai ter que dar uma secada, porque talvez em 3 aulas a gente não consiga ver essas situações todas que estão expostas aí, se for para trabalhar de uma forma bacana, tá? Mas a intenção é essa, é aproveitar ao máximo esse momento e, se possível, atividade para casa, essas coisas assim. Tá? Torcer para que o aluno veja e responda, tá? O Cabral está levantando a mão aqui. Pode falar, Cabral. Opa, tá me ouvindo? Sim. Parabéns aí, Marcos, pela apresentação. Sobre essa questão aí, realmente tem muito complexa, né? Assim, não sei se vão concordar com a minha percepção, mas a gente vê, por exemplo, que muitos alunos chegam ali quando começam a ver a matemática um pouco mais de propriedade, ali no começo do ensino fundamental mesmo, muitos já chegam com muita dificuldade, né? O que a gente percebe que isso, na verdade, é uma bola de neve, né? Às vezes, o pessoal lá que trabalha, né? Os pedagogas que trabalham com eles lá na partezinha no ensino fundamental menor, alguns têm dificuldade com a matemática, né? E acaba aí, você não tem, assim, aquele domínio sobre uma área para você ensinar, você acaba não ensinando da melhor maneira ou evitando ensinar, né? O que acontecia muito lá no 9º ano, que o pessoal tinha física e química, né, como ciências, ou já tinha física e química. No meu caso, meu professor, ele era de química, né? Aliás, ele era de biologia, mas dava química e física. Ele sempre aproveitava uma aula de física para adiantar o conteúdo da química ou da biologia. Então, a gente ficava sem ver algo mais com maior aprofundamento, né? Então, acho que um risco, né? Aliás, não nem seria um risco, né? Algo que tem que ser observado é realmente sobre a formação do pessoal, né? Da pedagogia, né? Já que na partir do primeiro ano eles vão começar a trabalhar isso, né? Se eles já vão estar preparados para trabalhar. É certo que é algo bem fundamental, bem elementar, mas se você acabar plantando ali uma sementezinha que tenda para um lado errado, né, ou com a informação errada, pode gerar problemas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que observar, porque a gente vê, né, no ensino médio que os alunos que vêm das escolas públicas, eles têm uma defasagem muito grande. E a gente vê também assim, a propaganda medonha com relação ao ensino da Prefeitura de Teresina. Eu não estou falando da gestão agora, mas já de algum tempo, sempre dita como um dos melhores, né? IDEBs e esses índices estão sempre, né, pelo menos era assim, lá na frente. Mas eu sempre me perguntava e pergunto por que quando chega no colégio, né, lá no Didácio, outro lugar, essa excelência
não aparece, né? Lógico que a gente tem outras justificativas por isso, né? A gente sabe que muitos acabam indo para o IFP ou outros colégios, ganham alguma bolsa, né? Pelo menos os melhores que se destacam mais. Mas aí também tentando, eu sei que ele não falou da parte do ensino médio, né? Pelo menos eu não via nessa parte, e a Andrea falou ontem algo sobre isso, mas eu não estava presente, dia de segunda-feira eu não posso estar, mas eu sei que há uma diferença entre do Piauí e do Maranhão. Então, aqui no Piauí a gente tem as trilhas, né? Se lá tiver, geralmente não é a mesma coisa, ou é trabalho da mesma maneira, porque como houve essa liberdade, né, de cada estado, cada um acabou trabalhando de uma maneira diferente. E aqui está um problema, né? Assim, pelo menos da minha parte, que a gente está criando, está inventando como vai trabalhar. Eu estava até conversando hoje de manhã com o Pedro, com o Cardoso e com o João, sobre a estratégia que a gente vai trabalhar, né? Então, eu estou com trilhas, eu estou com cerca de 5 segundo anos, né, trabalhando a trilha, né? Então, é uma aula para cada um. Lembrando que você tem só no segundo ano e no terceiro uma aula de física, e aí você tem uma aula de seminário, né, que a gente, nesse ano, está usando como Física 2, para poder melhorar mais o conteúdo, e essa de trilha, que trilha você não pode. Até no comecinho ali do ano, enquanto não estava valendo, né, assim, entre aspas, estava sendo física, mas agora a gente tem que trabalhar, e aí o tema, né, a trilha é saúde e natureza. E aí, como é que a gente trabalha física nesse momento, assim? É certo que tem muita coisa, mas geralmente muita aplicação. E aí o pessoal estava trabalhando de química e biologia, estava trabalhando com essa ideia de nutrientes, essa questão das moléculas lá, algo assim. E aí, para lá, o que veio à minha cabeça? Tentar trabalhar a ideia da parte do consumo, do ganho energético do professor, da pessoa, do estudante, e aí relacionar com o calor, né? O calor sensível, calor latente, botar aí uma curva de aquecimento, resfriamento, para tentar sair alguma coisa, né? Porque a física tem que participar, né? Mas do meio para o fim, ainda consegui lá, por exemplo, trabalhar a ideia do calor. Aí, tipo assim, o subtema ficou física, calor, física e saúde. E aí eu acabei colocando a história do calor, indo lá do começo, lá do calórico, lá do comecinho, para tentar até chegar aqui, né? Mas, de maneira geral, o que eu quero falar é que realmente é muito complicado, muito complexo, pelo menos nesse primeiro momento, né? Assim, para mim, para todo mundo, o pessoal que está lá vê, eu não sei como é que está o pessoal nas outras escolas, alguém pode até dizer como é que está essa relação lá, mas, por exemplo, no didático está um tanto complexo, estamos aprendendo a trabalhar, e em algumas situações para a física é um pouco mais complicado, né? Mas espero que a gente melhore, né? E o pessoal da residência colabora bastante com isso. É só essa fala, a minha fala, era só essa mesmo. Ok. O pessoal está assim em silêncio. Aí não sei se acredito que é porque foi bastante claro. Viu, Marco? Aqui. Teve um que comentou aqui, professor Rivaldo, dá para falar até fibra ótica do assunto. Realmente, Rivaldo, naquela parte que eu coloquei o simulador para a questão da reflexão reversível, ali também você pode ajeitar os espelhozinhos ali para fazer tipo uma fibra ótica. Você tem toda a razão. Dá sim. Pois é. Beleza. Então, é bom que é algo que está presente, né? No dia a dia da gente. Também a questão da fibra ótica. Antes era algo quase que a gente não via, mas hoje em dia, quem tem internet em casa, eu creio que na maioria agora já está sendo de fibra. Tá?
Então, é bacana, tá bom? Então, quero aqui, então, agradecer novamente ao Marcos, Obrigado. tá? Por expor, compartilhar aqui com a gente o que ele está pretendendo fazer. A gente aqui na torcida para que essa aplicação dê certo, que vá tudo a contento, Uhum. tá bom? E seja, já, quando chegar lá, esteja tudo amarradinho, tudo prontinho, tudo na boa, tá? E que a curiosidade das crianças seja igual a que você espera que elas estejam, Sim, sim. tá bom? Não tenham aquela apatia que de vez em quando uma outra turma tem, tá bom? Professor, só abrindo um parênteses aqui, uma vez quando eu estava no PIBID, lá no Benjamin Batista, tinha uma aluna que estava assistindo aula de costa para o professor. É inacreditável. Vai ter esses casos em todo lugar. Né? Pois é. E o bom é que o professor tem que estar preparado para essas situações. O que é que se faz numa situação dessa? E assim, o bom de ser professor é que, querendo ou não, pode estar trabalhando um assunto parecido tudo, mas é dinâmico. A turma muda, as desculpas mudam, assim, o que tem que ser trabalhado vai sendo modificado também, a abordagem dos livros muda, e isso é legal, tá? Então, tenho certeza que esse estudo aí que você está fazendo já mostrou, pelo menos para você, tenho certeza que mostrou uma imensa diferença em termos de abordagem para o que você tinha visto anteriormente sobre esse assunto, tá? E isso é um desafio, professor. A gente está ciente dessas abordagens, do que é solicitado pelos documentos oficiais, etc. Então, a gente tem que estar respondendo tudo isso, tá bom? Então, é um desafio diário, é um estudo diário, o professor tem que estar estudando sempre. Isso aí fica como dica também para os outros, né? Tem que estar atentos ao que é cobrado, tudo. Antigamente era aquela coisa acabava sendo mais simples. Tem o Enem, a gente vai ver o que é que cai no Enem, tal, ou faz uma outra questão, essas coisas, a abordagem das aulas seguia quase que o tradicional, aí agora com essa questão de contextualização, empatia, tudo isso, aí o professor tem que estar modificando a forma de trabalhar. Como isso vai ser levado para frente, aí eu não sei. A gente está naquela discussão, vai prosseguir esse novo ensino médio, essa história, essa implementação? Não vai. Pronto, o Marcos está falando aqui do ensino fundamental. Tá, se mudar a questão do ensino médio, a abordagem da BNCC para o fundamental, coisa assim, muda também? Não sei, são incógnitas. A gente não sabe como é que vai acontecer. Então, querendo ou não, eu acredito que vai ter mudanças rapidinho, tá? Muda governo e tal, aí acaba tendo essas mudanças mesmo. Então, é uma coisa a mais para a gente estar atento, porque vai ter essas mudanças já, tá bom? Então é isso, gente. Agradecer aqui novamente ao Marcos, agradecer a vocês que tiveram presente, que participaram, tá? Amanhã é comigo, aqui. Não sei se o Marcos quer fazer alguma palavra final. Professor, só agradecer a oportunidade, né? Estamos à disposição, me colocar à disposição para o futuro aí, se precisar, pode contar comigo. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço, então, novamente. Tá bom? Então, gente, boa noite. Fico no aguardo aí de vocês amanhã, 8 horas novamente, tá bom?